Obrigado. Bom dia, gente. Bom dia. Obrigado, Alessandra, pelas palavras, principalmente pelo convite e pela oportunidade da gente estar aqui de volta para debater aspectos importantes da nossa política, as questões primordiais aí para a formação dos nossos eleitores no sentido de um compromisso com a democracia que envolve alguns pontos que eu vou abordar hoje, alguns inclusive fora do roteiro. Até eu entrar no roteiro aqui eu vou me entusiasmar um pouco com algumas observações, mas é muito importante, muito interessante quando a gente participa de um projeto que envolve as escolas e as escolas envolvem os seus alunos na disseminação desse conteúdo tão importante. Esse conteúdo, ele carece de um aspecto, na verdade, ele prescinde de um aspecto absolutamente fundamental, que é uma discussão acerca do que a gente poderia chamar da ética suprapartidária. Talvez uma das grandes dificuldades de implementar um programa de educação política numa escola, numa instituição de educação, em qualquer fase da vida do educando, enfim, a grande questão é contornar aspectos associados àquilo que, porventura, ou o docente ou a própria instituição tem em termos de suas convicções político-partidárias. E eu acho que a gente tem que tomar sempre muito cuidado para levar isso para dentro da sala de aula, porque o intuito não é doutrinar aluno, o intuito é mostrar para os alunos, em geral, como funciona a democracia do país e estimulá-lo a fazer as suas escolhas de acordo com suas leituras. Então, acho que esse é o grande desafio do educador. É claro que esse educador tem uma posição política. É óbvio, por exemplo, que trabalhando com educação política, trabalhando com política, estudando política, é mais do que óbvio que eu, por exemplo, tenha um padrão muito definido de voto na minha vida, né? Uma coerência em termos eleitorais muito razoável no que diz respeito àquilo que eu entendo que seja melhor para a minha cidade, para o meu estado e para o meu país. Mas isso é o resultado das minhas leituras, das minhas vivências, das minhas percepções acerca da sociedade. E, obviamente, que isso serve para todos nós educadores, né? Portanto, existe, é óbvio e é claro, uma preferência, um desejo e uma vontade, por mais que parte desse desejo, dessa vontade, desse entendimento, hoje no Brasil, na imensa maioria das mentes, na imensa maioria dos olhares e das percepções, encontre-se, por vezes, em crise, né, em crise de questionamentos, de saber o que está acontecendo de fato nas diversas esferas de poder, etc, etc, etc. Claro também que cada educador, cada indivíduo, cada cidadão tem os seus dilemas em relação à política, mas eu acho que a gente precisa levar para dentro da sala de aula uma compreensão daquilo que seria o sistema e a forma que a gente aderiu ou que a gente deseja para o nosso país em termos democráticos. Portanto, essa separação precisa ser feita e essa separação é uma separação muito difícil de ser feita. Não é simples você não aderir ao longo do entusiasmo que nos contagia por vezes dentro da sala de aula a uma fala mais crítica, a uma fala mais elogiosa a este ou aquele governo, a este ou aquele partido. Mas esse é a trava que a gente tem que ter sempre ligada durante o trabalho que a gente faz com os nossos alunos. Portanto, se nós criarmos alunos absolutamente conscientes ou muito perto dessa consciência política que nós desejamos, e essa consciência der como resultado uma reflexão diferente da nossa, eu tenho a mais absoluta certeza que ainda assim a gente cumpriu de forma absoluta o nosso papel de educador, né? Porque essa é a leitura que o sujeito fez a partir do instante em que ele se deparou com a política de uma maneira mais razoável do ponto de vista da racionalidade necessária para a promoção das escolhas.